Inicialmente eu gostaria de cumprimentar os internautas que nessa oportunidade estão acessando o site Birigui 100 anos. E é um prazer ter recebido o convite para deixar uma declaração um pouco, principalmente pela vivência que a gente teve e continua tendo na área musical dentro da cidade. Eu gostaria de me apresentar. Sou biriguiense, nascido no ano de 1968 e que a partir de 1980 passou através da escola Estélio Machado Loureiro, onde eu estudei minha vida toda, até o terceiro colegial, a participar das atividades musicais com a banda da escola. E a partir daí foram acontecendo, sucedendo-se fatos e oportunidades que me encaminharam para atuar como trompetista e também com conhecimento em alguns outros instrumentos, como percussão, baterista, e um pouquinho também de conhecimento na área dos instrumentos harmônicos, como violão. Nesses anos, a partir de 1985, quando já tocando na banda do Estélio, eu passei a não só ser músico da própria banda, da escola, mas também como instrutor, não somente do Estélio, como de várias outras escolas que na época mantinham grupos musicais, fanfarras e bandas. E advindo daí eu tive a possibilidade, recebi um convite de poder atuar também na prefeitura de Birigui, onde estava sendo montada a banda marcial de Birigui. Isso já era o ano de 1986. E a partir daí eu permaneci como instrutor da banda marcial até o ano de 1999, quando ela teve uma parada, E paralelamente também surgiu a oportunidade de assumir a administração da então banda municipal, que é a nossa querida Corporação Musical Maestro Antônio Passarelli. E a banda municipal, na verdade, eu comecei a participar dela como responsável administrativo desde 1989. Em 92, por falecimento de músicos, eu acabei assumindo a responsabilidade da regência da banda e permaneci até dezembro de 2008. E apesar na questão da regência, que até hoje eu ainda continuo tocando como músico trompetista e músico percussionista. A nossa banda, na verdade, a banda municipal, ela foi o que realmente me apresentou no cenário artístico de Birigui, e nela eu pude fazer parte dessa história dos 100 anos de Birigui. Foram 16 anos à sua frente, coordenando as atividades. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a fundo, através de pesquisa que nós fizemos na época, a respeito da sua história e da história da música dentro de Birigui, principalmente a música na área de bandas. E é o que eu gostaria de deixar também nesse breve relato, alguns fatos que não existem onde mais nós recorrermos, porque não existem muitos documentos, e quem não é da área musical não vai se interessar em pesquisar a respeito. Então, como eu fiz essa pesquisa, eu gostaria de deixar esse relato. Que Birigui, ela foi muito rica em termos culturais, musicais, principalmente na área de bandas. O movimento musical, como nós conhecemos, em forma de banda de música, começou em Birigui em torno de 1918, com uma banda de um bairro rural em Birigui, que era o bairro do Baguaçu. E foi a primeira banda da cidade, só que como ela era uma banda que ficava restrita à sua localização, e naquela época a gente leva em consideração que não existia veículos à disposição, e tudo era feito à base de carroças, cavalos, pela distância, 20 quilômetros da cidade, era muito difícil de deslocamento. Então foi uma banda que
sobreviveu por um período de 3 anos, ela praticamente atuou até 1921, e que não deixou membros das famílias dos músicos. Apenas um senhor, o senhor José da Silva, que até o ano de 2010 ele estava completando 100 anos de idade. Nós tivemos a oportunidade de homenageá-lo no ano de 2001, quando a banda completou 80 anos. E ele que contou um pouquinho a respeito dessa banda, que era formada por lavradores e seus familiares do bairro rural. E ela acabou porque o regente teve um problema pessoal, um envolvimento em alguns fatos. Isso fez com que ele tivesse que mudar da cidade, do bairro, e aí acabou-se a banda. Quando acabou essa banda, na verdade, no mesmo período em que ela estava acabando, Birigui montou uma banda que eu diria que foi a banda oficial do grupo que estava assumindo a administração da cidade. Então, em 1921, Birigui não era município ainda, ele veio ser município a partir de 1922. Mas o grupo que estava na sua administração, como um distrito de Penápolis na época, numa forma de valorizar ainda mais e mostrar que Birigui era uma cidade pujante e que poderia ser um município realmente, eles montaram, a partir de meados de junho de 1921, convidaram o maestro Passarelli para montar uma banda. O que ocorreu em outubro de 1921, dia 26 de outubro, oficialmente foi a data em que esteve em Birigui, na época Washington Luiz, e que era o governador de estado, né? Na época o termo era o presidente de estado. E ele esteve aqui em Birigui, justamente foi o período em que estava sendo aprovado pela Assembleia a transformação em Birigui para município. Aí oficialmente começou a banda Maestro Antônio Passarelli. Agora o interessante é que existia uma outra banda também na cidade. Além da banda do Baguaçu, na cidade mesmo tinha a banda que então era conhecida como uma banda dos Contra, porque era uma banda formada pelo grupo contrário politicamente ao grupo que estava na administração do distrito. E essa banda ela foi montada em começo de 1921 e ela existiu até 1923. Porque como a banda do Passarelli tinha o respaldo de um grupo maior e um pouco mais, vamos dizer assim, um poder um pouquinho maior, né, ela continuou a sua existência. Um trabalho maravilhoso, aliás, todos os méritos para todos aqueles que tiveram essa iniciativa. E a banda então dos Contra, que era a banda Carlos Gomes, era o nome dado, e nós temos documentos por escrito, panfletos, que até existe no Centro Cultural aqui de Birigui, que comprova realmente e cita até o nome dos músicos e as pessoas que ajudavam a outra banda, né? Infelizmente, né, a gente sabe que existe sempre, ainda mais naquela época, as rixas eram maiores, né? E a banda infelizmente não sobreviveu, porque o município passou a existir e era difícil uma cidade tão pequena, recém-transformada em município, conseguir manter duas bandas, em uma cidade em que você não tinha indústria, não existia nada, né? Era base de lavoura. Então, infelizmente a Carlos Gomes não sobreviveu e no futuro, logo depois, alguns músicos que eram da banda Carlos Gomes passaram também a fazer parte da corporação musical, que na época tinha um nome de banda municipal e depois, em 1932, por causa do movimento constitucionalista, passou a ter o nome de Banda Paulista de Birigui. Em 61 ela passou a receber uma homenagem, na verdade o maestro Antônio Passarelli recebeu uma homenagem, né, em que o nome dele passou para a posteridade através da banda municipal. Mas é interessante essa história porque muitas pessoas pensam que
a banda existia somente ela, e não. A gente sabe que a história ela nos chega através de parcialidade, infelizmente. Por mais imparcial que todo historiador, ou toda pessoa que eu queira ser, nós temos aquele nosso, o que a gente gosta e o que a gente gosta. Então, o que ficou para nós a respeito dessa história das bandas em Birigui foi isto. E mais que isso, só se nós tivéssemos a ressurreição de algum dos músicos, né? E que viessem realmente contar, não somente um, mas a gente precisaria ter no mínimo 3 músicos contando a história para nós termos algo realmente concreto. Mas a partir daí, a partir de 1921, com a banda municipal, nós temos realmente fatos comprovados, história relatada por matérias jornalísticas, por recortes, todos feitos e guardados no Centro Cultural, que futuramente a gente espera que seja transformado realmente em museu, com visitação pública, né? E a partir daí houve uma evolução muito grande a nível musical em Birigui, e hoje, praticamente no ano de 2011, a Corporação Musical Maestro Antônio Passarelli completa 90 anos. A cidade fazendo o centenário e a banda 90 anos. E foram muitas histórias, muitas gerações, né, de biriguenses que tiveram a oportunidade de assistir todos os domingos a banda municipal. E eu desejo realmente, espero que ela perdure eternamente enquanto o município existir. Porque mesmo que mudem os objetivos, que a tecnologia traga novas possibilidades, mas que a banda realmente consiga sobreviver ao tempo, trazendo um pouquinho sempre dessa história através das músicas, dos dobrados, de todos aqueles momentos maravilhosos que a gente pode ter com a presença dela nas praças. Então esse é o desejo e que eu espero que todos vocês internautas realmente aproveitem para conhecer, vocês que são novos, uma geração recente, e que vocês guardem isso e procurem valorizar cada vez mais esses trabalhos que vêm, que resgatam e que trazem consigo, né, essa história de Birigui. E Birigui só faz 100 anos porque realmente teve pessoas que sobreviveram, pessoas que deixaram a sua geração aqui, deixaram o seu trabalho, deixaram tudo para essa terra. E vocês, como uma geração nova, eu espero que deixe também, mesmo que não tenham nascido em Birigui, mas que retribuam a essa terra o que essa terra oferece para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de ter deixado, ao Amaury Zanforlin, pelo convite, e eu espero ter realmente contribuído um pouquinho, né, para o site e para que fique registrado realmente para a posteridade. Dando continuidade, eu gostaria de deixar um relato um pouquinho também da minha história familiar. Eu sou uma descendência de italianos, espanhóis e brasileiros. Na verdade, por parte de pai, meus avós vieram da Itália, mais ou menos na década de 20, década de 30. Meu pai já é biriguense também, nasceu no Santo Antônio, foi vereador na cidade no ano de 82, se eu não me engano. Foi até uma gestão de 6 anos naquela época. Luiz Tonci, que na cidade é conhecido como Canarinho, mas aí a história do porquê Canarinho talvez melhor que ele conte, porque tem detalhes muito engraçados. Por parte de mãe, a família, minha avó era espanhola, realmente veio da Espanha mais ou menos nesse período também, inclusive que a história familiar nos relata que avós dela
um avô, no caso, ele era músico, ele inclusive era professor de música na Espanha, na região em que eles viveram. Talvez tenha sido daí que veio a minha aptidão musical, né? E por parte do meu avô, pai de minha mãe, ele era natural realmente do Brasil. E minha mãe, já falecida, é Isaura Del Piccolo Tonsi. E também, além dessa junção aí das famílias, né, o meu nome mesmo, ele faz parte dessa junção. Lino veio do meu avô italiano, meu segundo nome é Marcelo, que veio do meu avô brasileiro, né? E o Tonsig, que é a família que eu carrego o nome. E essa junção é interessante, realmente, essa mescla de raças, eu me sinto muito mais brasileiro com essa mistura. Porque a gente sabe que aí no meio tem índio, né? Tem negro, porque um avô brasileiro, com certeza ele tem uma origem dessas raças, e que eu me orgulho muito. E musicalmente falando, isso está no sangue nosso de brasileiro, talvez a facilidade de trabalhar com a arte, de valorizar a arte. Então, a todos os meus familiares, aqueles que diretamente, né, a gente tem o contato, porque a família a gente sabe que é muito grande, muito extensa, né? A árvore ela vai crescendo os galhos da família, mas aqueles que estão mais próximos, que sempre estiveram, os meus agradecimentos, né? E que a gente possa realmente conviver